Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Tributário e esse programa é uma parceria entre a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e a TV Justiça. E como você sabe, ele está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Hoje eu vou falar sobre questões atuais do direito tributário constitucional. No segundo bloco, pergunte ao professor. Nós vamos responder exatamente a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E no terceiro bloco, o terceiro bloco é o X da questão. Eu vou responder com vocês questões do exame de ordem sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. Se perguntarem para vocês todas as diferenças entre uma imunidade e uma isenção, você sabe responder? Não perca a resposta daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Não saia daí. Voltei, que saudade que eu tava de gravar esse programa com vocês e agradeço por mais essa oportunidade. Como vocês sabem, o direito tributário no Brasil está dividido em 2 grandes partes. Nós temos, de um lado, o direito tributário constitucional, previsto no texto maior, e, de outro lado, o direito tributário infraconstitucional, baseado no CTN, que prevê as normas gerais de direito tributário, e numa série de leis esparsas. Hoje, eu vou comentar com vocês os temas mais importantes do primeiro bloco de direito tributário, que é a parte do direito tributário constitucional, o direito tributário expressamente disciplinado no texto de 1988. Você deve se lembrar que a Constituição Federal de 1988 aborda basicamente 6 questões de direito tributário. Aborda as espécies tributárias, os princípios, imunidades, competência tributária, repartição de receitas e reserva de lei complementar. Espécies tributárias, princípios, imunidades, competência, repartição de receitas e reserva de lei complementar. Vamos ver as coisas mais importantes de cada um desses 6 temas. Quanto às espécies tributárias, é legal lembrar que a Constituição de 88 inovou, definindo 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas 2 últimas espécies tributárias não tinham previsão nas constituições anteriores. Então, as espécies tributárias do Brasil são 5: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Para eu diferenciar as 3 primeiras espécies entre si, impostos, taxas e contribuições de melhoria, o critério decisivo vem estabelecido no artigo 4º do Código Tributário Nacional, que é o critério do fato gerador. Musiquinha. É o fato gerador que define o tributo. Então, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais se diferenciam a partir do fato gerador. Impostos são tributos desvinculados, criados por lei ordinária. Desvinculados porque independem de uma atividade estatal relacionada ao contribuinte. A Constituição de 88 dividiu os impostos entre as entidades federativas da seguinte forma: 3 ficaram com o município, IPTU, ISS, TBI. 3 ficaram com os estados, ICMS, IPVA e causa-mortes. E todos os outros 7 são da União. Imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto de renda, imposto territorial rural e o grandes fortunas. Mas não precisa guardar esses 7. A dica é: guarde os 3 municipais e os 3 estaduais, tudo que ficar de fora é federal. Tem musiquinha. IPTU, ISS, TBI, ICMS, IPVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, outros 3 estaduais
E o que ficou de fora é federal. Ó, legal dessa música é você acelerar o finalzinho. Então você vem numa baladinha, IPTU, ISS, TBI, CMS, PVA e causa mortes, os 3 primeiros municípios, os outros 3 estaduais, aí acelera. E quem ficou de fora é federal. Ó, quando você estiver no trem, no ônibus, indo para o seu serviço, indo para a sua faculdade, levanta e canta para as pessoas. Não tem aquele povo que levanta, atenção, eu poderia estar matando, está roubando, levanta você também e canta essa musiquinha acelerando no final. Vamos lá? IPTU, ISS, TBI, ICMS, PVA e causa mortes, os 3 primeiros municípios, os outros 3 estaduais, e o que ficou de fora é federal. Bom, competência para impostos do Distrito Federal é a somatória dos municipais e estaduais. Distrito Federal cobra os 3 municipais e os 3 estaduais. IPTU, ISS, TBI, ICMS, IPVA, causa mortes. Legal lembrar também que em caso de guerra externa, a União pode cobrar imposto extraordinário. E o imposto extraordinário de guerra é criado por lei ordinária. Então, cuidado, imposto extraordinário criado por lei ordinária. Outra coisa importante é saber quem pode criar impostos novos, quem pode trazer para o Brasil impostos que não estão na lista desses 13 que nós vimos. A competência para os chamados impostos residuais é uma competência da União. Aliás, sempre que te perguntarem a quem compete alguma coisa na Federação Brasileira e você não souber responder, chuta na União, que você não erra nunca. A União tem competência para todas as coisas mesmo, chuta na União. Então, impostos residuais, competência da União, eles são criados por lei complementar. Então, impostos residuais são criados por lei complementar e eles devem ser não cumulativos. Então, impostos residuais, União, lei complementar e não cumulativos. E nos territórios federais? Quem que cobra impostos nos territórios? Bem, os impostos dentro dos territórios federais, os federais são cobrados pela União e os estaduais também. Então a União cobra os estaduais, os federais e, se o território não for dividido em municípios, também os municipais. Se o território tiver município, cada município cobra os seus impostos. Se o território não tiver municípios, a União exerce a competência impositiva plena. Cobra os federais, os estaduais e os municipais. As taxas são tributos vinculados, criados por lei ordinária e de competência comum entre as 4 esferas federativas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembrem que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. As taxas não terão base de cálculo própria de impostos. E existem 2 tipos de taxas no Brasil. Taxas de polícia, cobradas quando o Estado exerce uma fiscalização efetiva. Por exemplo, taxa de vigilância sanitária, taxa de fiscalização ambiental, taxa para obtenção de licenças. São taxas de polícia porque elas contraprestam o exercício de uma atividade estatal de fiscalização. E tem as taxas de serviço. As taxas de serviço são cobradas quando o Estado presta o chamado serviço uti singuli. Serviço público uti singuli é aquele específico e divisível. Então guarde, taxa é cobrada quando o Estado presta um serviço público específico e divisível. Se o serviço for indivisível, chamado em latim de serviço uti universi, não pode ter cobrança de taxa. Então, serviço indivisível, a taxa é inconstitucional. E lembra que, segundo súmula do STF, agora a taxa do lixo pode ser cobrada. O STF declarou constitucional a taxa do lixo, fica sendo então o melhor